E aí, meus amigos, vamos para a pergunta do dia? Vamos para a pergunta do dia. Aqui, ó. Por que dizer não é mais importante que fechar mais vendas? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino. E essa pergunta aqui é de negócios, né, cara? E é um negócio muito louco, porque quando você é novo, velho, você acha que fechar as vendas é tudo, sabe? Você fica muito assim. Peraí, deixa eu chegar pra cá um pouquinho. Aí, agora eu tô mais centralizado aqui. Você fica muito preocupado em fechar a venda, cara. Eu lembro quando eu tava começando a carreira. Lá, carreira assim, né? Eu falo carreira, mas é um negocinho difícil você falar em termos de carreira pra gente que trabalha sempre por conta própria, né? Carreira parece um negócio mais de quem trabalha, sei lá, no banco, um negócio assim, né? No meu caso, quando eu tava começando a trabalhar, entendeu? Vamos dizer negócio de carreira, não. Tava começando a trabalhar, eu lembro que eu tava novo, velho. A gente trabalhava com fabricando peça, né, de indústria mecânica. E aí, os primeiros serviços que eu peguei, o meu pai participava, tipo assim, ele tava deixando a gente já trabalhar, mas ele ainda participava um pouco do negócio ainda, né? Ele tava viajando. E aí eu peguei um serviço, sabe? E aí, cara, peguei esse serviço numa sexta-feira. Olha só. Era um negócio mais ou menos assim. Olha só pra você ver como é que quando o cara é novo, o cara não sabe fechar a venda, ele não sabe o que é preço, precificar, não sabe nada, velho. Você tem que aprender. Aí ele pegou, a gente pegou e fechou o serviço. Era um negócio mais ou menos assim. Era como se fosse assim, 80 centavos a peça, sabe? E eu fechei esse negócio na sexta-feira. Aí quando foi no sábado, meu pai chegou. E eu tava todo animado, sabe? Era 80 centavos, era muita peça, sabe? Isso aí foi lá pelo ano 2000, mais ou menos, sabe? Então, assim, era bastante peça. Era como se fosse, assim, na época, umas 40 mil peças. Era um negócio mais ou menos assim, sabe? Então ia dar uma boa grana e era só mão de obra. E eu achei que eu tinha fechado, que era bom e tudo mais, mas os caras que negociaram comigo era cara igual eu hoje, era cara tipo assim de 40 e tantos anos, tudo. E eu era menino de 18 anos. Aí contei pra ele, ele olhou, fez as contas, tudo mais, calculou quanto tempo que ia gastar pra fazer cada peça, falou: "Não, os trem aí não dá certo não. Pode deixar comigo. Segunda-feira eu vou conversar com os caras." E aí ele ia conversar com os caras. Ele é cara experiente, entendeu? Outro nível, muito diferente do meu nível na época. Então ele já ia conversar com os caras, tipo assim, sabendo que os caras tinham tirado vantagem de ser um cara novo que tinha negociado com eles. Aí ele simplesmente virou pros caras, eu tava perto do telefone, velho. Eu fiquei assim abismado, sabe? Porque na hora que ele falou, eu fiquei pensando assim: "Não, pelo amor de Deus, faz isso não." A minha grande negociação que eu fiz, eu pensei assim, né? Aí era mais ou menos um negócio assim. Ele falou assim: "Ah, esse preço aqui que vocês deram aqui não tem jeito, não dá pra fazer não, viu? Não precisa mandar material não." "Ah, não, é quanto que dá pra fazer então?" Perguntaram pra ele, né? Ele falou assim, né? 1,80. Tipo assim, de 80 ele passou pra 1,80. E esse 1,80, depois eu fui entender, era o preço mínimo que dava pra você trabalhar e ganhar um mínimo de dinheiro, entendeu? 80 era um suicídio, sabe? Só eu lá na minha idiotice de cara novo é que achava que aquele 80 daria alguma coisa, por quê? Porque eu não olhei certinho qual que era o preço, o que que dava para ganhar, tudo mais e tal. Isso aqui nós estamos falando lá de final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu olhei só, tipo assim, o valor total, sabe? Quando eu olhei assim, vai dar tantos mil reais, eu peguei e fiquei impressionado. E na hora que ele falou assim, 1,80, cara, eu fiquei assim, velho, olhando assim, pensando: "Puta, perdemos, tal, tal, tal e tal, que bosta e tal, velho." Mas não, os caras viraram pra ele e falaram: "Não, então tá, pode fazer." Os caras falaram isso, pode fazer. Eu fiquei impressionado, sabe? Aí, pode fazer, mandou vir as peças, tudo mais, nós fizemos e tal. Mas olha só, e aí eu aprendi, foi uma puta lição pra mim, né? Se você fala não, se você não tem capacidade de falar não, se você pega e fala sim pra qualquer coisa,
Na verdade, você não tem um negócio de fato, velho. Você tá fazendo besteira, você tá entrando numa coisa errada. Hoje em dia, eu acho que as coisas são muito diferentes, sabe? Que a gente tem o YouTube, tem a internet. Qualquer negócio que você vai olhar aqui hoje, cara, você tem um monte de gente pra te explicar o negócio, sabe? Como é que você precifica, tudo mais e tal. É outro mundo, né? Naquela época você não tinha isso, sabe? Mas esse foi uma experiência que eu tive. Porque se você não pode falar não, você não tem poder na negociação, sabe? E aí, quando vem uma oportunidade que realmente deveria vir, que era boa mesmo, de verdade, você não pode falar sim, porque já falou sim para outra oportunidade ruim que veio antes, entendeu? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês aqui. Eu até já falei disso aqui no outro vídeo aqui do canal, saca só. Aí eu já era mais velho, né? Tipo assim, acho que isso aí deve ter sido mais de talvez 10 anos depois. Eu tava, já trabalhava com construção, tudo mais e tal, tava fazendo algum algum galpão, aí apareceu um cara querendo comprar um galpão que eu já tinha. Alguns caras. Tipo assim, era um grupo de caras, tipo uma empresa. Tô falando alguns caras, não era caras separados querendo comprar, não. Alguns caras, todos juntos, querendo comprar o galpão. Mas aí eu já tava mais velho, eu tava mais experiente, o papo já era outro, né, velho? Aí na época, eu lembro que os caras chegaram pra mim e eu já tinha pensado assim, ó. O meu preço mínimo era 500, sabe? Ó, então o preço mínimo é 500. Pronto. Aí os caras chegaram e ofereceram, conversamos, ofereceram 450. E aí eu já era um pouco mais esperto, né? Tava novo ainda, mas já era um pouco mais esperto. Eu falei, não, 450 não, 500. E eles estavam pagando o dinheiro, sabe? Então, eu fiquei bem tentado, mas eu segurei ainda, cara. Sabe? Segurei ainda, consegui segurar. Foi difícil, mas eu consegui segurar. Aí beleza, aí perdi a venda, não rolou a venda. Como era galpão, tava alugado, não tinha necessidade da venda. Eu tava na posição muito mais confortável, por isso que eu consegui segurar. Aí beleza. Aí perdi a venda e tal, ok. Aí se passaram, sei lá, 2 anos, 3 anos. Aí eu aprendendo, né? Aí eu fui vendo o que que é a realidade dos imóveis em termos de valorização, entendeu? Porque aquele negócio que, na época, eu queria vender por 500, 2 anos depois, 3 anos depois, os imóveis deram um aumento de preço que ele valia mais de 1.000 ou 1 milhão, né? Era 500 mil reais, valia mais de 1 milhão de reais. E aí apareceu um camarada querendo comprar e eu fiz um cálculo do preço, não era 1 milhão certinho, era um pouquinho para mais. Aí eu peguei e passei o preço pro cara, o cara pegou e fechou. E foi no dinheiro de novo, velho. E dessa vez o cara fechou. Ou seja, saca só a diferença da coisa. Chegou numa circunstância de uma venda, que era uma venda, eu defini o preço era 500, os caras ofereceram 450, eu não aceitei, com morrendo de dó de não aceitar. E aí não, não fechou. Aí beleza, tal, passou o tempo. Nesse período todo, o imóvel permaneceu alugado. Era um imóvel bom, tinha feito na localização boa, permaneceu alugado, fui ganhando aluguel. Aí o que aconteceu? Passaram-se 2, 3 anos, os preços em geral, não foi meu imóvel que o preço aumentou, que o imóvel era maravilhoso, não. Os preços em geral daquela região todos aumentaram. E aí, o imóvel mais do que dobrou de preço. E aí, quando eu fui fazer, apareceu outra pessoa, porque eu não ficava tentando vender, entende? Eu não ficava tentando vender. A venda aparecia ou não aparecia, sabe? Tipo, eu tava lá fazendo outra obra, mexendo com outras coisas, o galpão tava lá alugado, lá do mesmo jeito. Beleza. Aí quando apareceu alguém querendo comprar, o que que eu fiz? Coloquei o preço, que era o preço certo. Aí eu já tava mais calejado, né? Eu falei, não, se quiser vender por isso aí, vende. Se não quiser, não precisa vender nada, não. Entendeu? A vantagem de você fazer o negócio. Isso é uma vantagem. Quando você faz com seu dinheiro, que você não pegou dinheiro emprestado, é essa, velho. Essa é a grande vantagem. A segurança, a tranquilidade que te dá de você poder virar pro cara e falar pro cara assim, cara, ó, se vender, vendeu. Se não vender, não vendeu, sabe? É isso. E aí eu fui lá e vendi por mais
do que o dobro do preço do que era 3 anos antes. Vou dar para vocês ainda outro exemplo ainda que aconteceu, que eu lembrei aqui agora. Uma outra venda que aconteceu, mesma coisa. Chegou lá, tinha feito um galpão, mas esse eu tinha acabado de fazer. Era um conjuntinho de 3, assim, um do ladinho do outro, tudo mais e tal. A obra tinha ficado top, bonitinho, tudo mais e tal. Fiz, aluguei. E o meu pensamento era de alugar, não era de vender. Aí apareceu um corretor aqui, falou assim, cara, tô com um cara querendo comprar um galpão aqui. Você não vende esse galpão aí pra ele, não? Aí eu sabia quanto que eu tinha gasto, né? Tal, na obra. Aí o que eu faço geralmente nessas situações, quando eu não sei o valor? Eu chamo 3 corretores da região que eu já conheço, que eu tenho experiência, e eu peço pros 3 caras me darem o preço que eles acham que vale, e eu pego uma média desse preço. Aí chamei os 3 caras, tudo mais, tal, deram o preço, virei pro cara e falei assim, ó, eu vendo, o valor é X. Coloquei o valor. Aí ele falou comigo assim, olha, eu vou aí olhar. E é engraçado que você vai adquirindo essa segurança aos poucos. Os caras iam lá olhar, eu não tava nem aí, velho. Entende? Eu não tava ligando. Porque pra mim, o que era a coisa boa era que eu tinha feito o galpão. Não era que eu queria vender. Saca só. Aí beleza, velho. Aí, no outro dia foi lá olhar. Aí foi lá olhar, tal, olhou. O cara era um cara que era médico, tudo mais. Tinha uma condição boa e tudo. E o preço que eu tinha dado, olha só, nessa época aí, eu não dei preço assim, com gordura pra poder tirar no preço, sabe? Eu já dei o preço que era, sabe? Tipo assim, era 10, eu dei o preço de 10. Beleza. Vamos pegar esse número aqui de 10 só para ficar de referência. Não é 10 milhões nem nada não, era um valor menor. Mas, como se fosse assim, 10 reais, por exemplo. Né? Aí o cara virou para mim e falou comigo, ah, você tá pedindo 10, tô? Te dou 8. Como é que é esses 8? No dinheiro. Aí que é a segurança que você tem que ter de poder falar ou não. Eu falei, não, não quero não, obrigado. Não, mas porra, tô te oferecendo 8, você tá pedindo 10, tô te oferecendo aqui quase os 10, é 8. É porque na época, se eu fosse mais experiente ainda, talvez eu tivesse pedido, tipo assim, 13. Que aí, aí ele ofereceria talvez 11, eu aceitava, entende? Mas vamos supor que eu tinha, por exemplo, calculado, se eu fosse mais experiente em negócio, eu tinha calculado que o negócio valia 10, aí eu pedia 13, porque aí eu conseguia fechar até por 10. Mas não, nessa época eu ainda não era tão experiente ainda. O que era o negócio? O negócio valia 10 e deu preço de 10. Aí o cara pegou e ofereceu 8. Aí eu virei pro cara e falei, não, não quero não, obrigado. Não, mas como assim? Eu falei, não, cara. Ó, eu fiz um negócio pra eu alugar. O imóvel é bom. Ele tá aí alugado, a tendência desse trem ficar alugado pra sempre. Se você quiser dar os 10, dá. Se não quiser, não dá, não precisa vender nada, não. Aí, beleza. Falei assim, com educação, entendeu? Mas com esse espírito, assim, de falar desse jeito. Aí o cara foi embora, tudo mais, com os corretores, tinha corretor lá no meio do dia e tal, os caras pegaram e foram embora e tal. Beleza. Chegou no outro dia, me ligaram, falaram comigo assim, ó, vamos te dar os 10. Eu falei, sério? Eu até assustei, sabe? Aí eu gostei, a venda foi boa, tudo mais, com essa venda eu pude multiplicar, fazer mais. Então, é isso que eu quis dizer quando a gente falar não dentro das situações. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão acompanhando o vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acham desse tipo de situação e tamo junto. Valeu, até mais.